Muito boa tarde, começando mais um Entre Linhas. Junto com o João Bandeira, nós vamos bater um papo com mais uma personalidade do nosso esporte regional e também, por que não dizer, estadual e nacional, porque tem título nacional no currículo, né, do nosso convidado, a faixa, a foto de campeão da Copa do Brasil de 1997 com o Grêmio, tá dentro do arsenal de memórias do futebol, mas a gente vai poder falar muitas coisas legais com Michael Henrique Sanders. Tu não viste jogar, né? Ou viste pouco, João? Eu vi, eu acho que algumas atuações pós-profissional. Parte profissional. Inclusive a gente falava fora do ar agora, eu tenho a mania de regular as minhas memórias por ano de nascimento, né? Então eu converso com a pessoa e tento não ser indelicado, mas eu termino perguntando, que ano tu é, né? Porque aí eu faço as contas e eu sei das várias vidas que eu já tive e em que local eu me encontrava nessa época, né? Então, Michael, apesar de não ter acompanhado o início da tua carreira, né? Sou admirador da trajetória pelas informações que a gente tem, né? Parabenizar, porque... imagina, eu estou há 32 anos em Teutônia e a gente luta para que alguém possa ser destacado aqui e bem representar o município e ter experiências, né, que saia da caixa, que abra os horizontes. E tu é um precursor, tu foi daqueles que compunham aquele grupo pequeno, aquela elite que foi vanguarda, né? Então, prazer em te receber aí e boa tarde a todos, aos ouvintes, e vamos lá, vamos para as entrelinhas. Ele é zagueiro canhoto, mas, Michael, eu já te vi jogando de goleiro lá nas Copas Dente de Leite em Teutônia. Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Popular. É prazer mais uma vez retornar a essa casa aqui para a gente debater um assunto muito gostoso, que todos nós somos apaixonados, que é o futebol. Lucas, é verdade, o início, vamos dizer, lá na década de 80 foi no gol, né? Eu joguei contra o Michael, eu numa de goleiro me botaram o João, era o menorzinho, e ele no outro lado. Eles chamavam ele de gato, porque voava para tudo que é lado para defender. Mas ainda bem que essa trajetória foi bem rápido, né? Bom, Michael, e como é que foi essa tua escolha de ser zagueiro, quarto zagueiro, zagueiro canhoto? Bom, no início, quando a gente começou a jogar na escolinha, existia a escolinha do Canabarrense, né? Sim. Naquela época existia a escolinha do Canabarrense, a escolinha do Esperança, a escolinha do Gaúcho. Então foi mais ou menos uma coisa natural, porque o meu pai também sempre jogou como zagueiro, né? Então, já naquela época eu já pegava algumas dicas com ele, né? E claro, o jogador com menos habilidade sempre vai recuando, né? E ali ou era zagueiro ou era goleiro. Então, no fim, eu optei por jogar na zaga. E foi praticamente aí 90% da época que eu joguei foi nessa posição. Tua ida para Venâncio, como é que foi essa movimentação Teutônia para Venâncio Aires? Antes de chegar em Venâncio, eu saí de Teutônia e fui morar em Caxias, para jogar no juvenil do Juventude. Fiquei lá 2 anos, foi uma época difícil, porque te imagina, na década de 90, você sair daqui com 14 anos, nunca tinha saído de Teutônia, então vai morar numa cidade diferente, uma cidade grande, Caxias, conciliar estudo, que é importante, conciliar com os horários do treinamento e dos jogos, mas foram apenas 2 anos, aí... Foi bem na época onde a Parmalat investiu muito no clube, né? Houve toda uma reestruturação. Então, chegou no final do ano, fizeram uma lista de dispensa e meu nome incluía nessa lista. Então, nesse meio tempo, com o passar do tempo, meus pais acabaram indo morar em Venâncio, em virtude de questões profissionais, né? Meu pai aqui era professor, recebeu uma proposta para ser diretor de um colégio lá em Venâncio e ele aceitou. Então, saindo de Caxias, eu fui primeiramente passar um tempo em Venâncio para ver o que ia acontecer. Chegando lá, naquela época, o Guarani de Venâncio, na categoria de base, hoje se chama sub-20, mas naquela época a gente chamava de juniores, era uma equipe muito forte. E
e basicamente formada por atletas dessa região. E então eu fui lá, fiquei uma semana fazendo testes e optei por ficar até para conciliar, daí fazer uma graduação, que eu já tinha terminado o 2º grau, e continuar treinando e jogando futebol. Eu sempre tentei, dentro do possível, conciliar essas duas coisas, né? O estudo com o futebol. E então fiquei lá por mais 2 anos, que eu acho que foi assim um ponto assim diferente na minha carreira ali, porque foi um aprendizado, porque eu tive um bom professor, o treinador era o Mano Menezes naquela época, e isso foi ali que eu comecei a despontar, né? Pois é, tu percebe, João, que ele falou um detalhe bem importante: estudo conciliado com o futebol. E aí a gente vê hoje a trajetória do Michael Pos, né? A gente observa sempre o foco, a atenção, né? Uma pessoa resolvida na vida. Michael, eu sempre fico muito curioso, e a gente tem conversado aqui no programa com bastante ex-atletas que passaram por situações semelhantes a essa tua, né? Tu foi para Caxias, depois por questões de mudança da família por causa do trabalho dos pais, tu foi para Venâncio Aires, e aí o destino, não sei se posso dizer assim, mas te agraciou com a possibilidade de trabalhar com o Mano Menezes, né, que eu acho que é indiscutível falar da qualidade do Mano, né, as conquistas dele e a pessoa que ele é, né, e aí tu trabalhou com ele, e aí tu teve uma sequência depois, né, que deve ter sido melhor ainda em relação a que tu vinha tendo, mas tu não descuidou nem da família, porque tu estava próximo dos teus pais, e não descuidou da tua formação, porque tu já estava terminando os estudos, né? Hoje, a gente pode sentar aqui, conversar, olhar para trás, ter boas lembranças, mas identificar que algumas decisões que tu tomou ainda na juventude interferiram no teu sucesso depois que passou o período de praticar o esporte como profissão, né? Então, essa é uma mensagem que a gente sempre procura trazer, né? O que tu observa que foi determinante para que tu transformasse a tua vida, né, pessoal e profissional, no ponto que se chegou hoje, né? Será que esse equilíbrio tem tudo a ver? Será que foi acaso? Será que tu foi construindo uma trajetória planejada, né? A gente sempre usa algumas referências, né? Esses dias nós falamos aqui com o Cláudio Henrique, ele falou no quanto ele se espelhava nos ensinamentos e no exemplo que a mãe dava. Tu tem um pai envolvido com esporte e com educação também, né? Mas eu percebo que tu desde cedo demonstrou essa responsabilidade, né? Tu é um cara muito sério, né? Muito introvertido, zagueiro, né? Sem brincadeira, né, Mônica? Mas isto eu acho que eu que trabalho com juventude, eu percebo hoje. Tem que despertar no atleta, né? Tem que ter essa noção, tem que investir no cognitivo também e não se emocionar muito, porque as coisas são transitórias, né? E tu tem que estar pensando no passo seguinte. Então eu queria que tu deixasse alguma ideia em relação a como tu lidou com isso tudo. João, tentando responder da forma mais breve possível, a minha base familiar sempre foi muito forte, né? Meu pai como professor, então eu acredito que eu tive uma educação, uma boa formação de casa, às vezes até achava um pouco rigoroso, mas meu pai sempre me tratou muito com o pulso firme, e hoje agradeço da forma como ele tentou me educar, né? Depois que passa a gente agradece, né, Depois que na passa, hora não é fácil, eu não sei é fácil. bem disso. Mas eu acho que até hoje, para mim, a família é a base de tudo. Sim. Né? E aí, com isso, você tentando fazer as coisas certas, elas podem ser difíceis, mas acaba no final sempre dando certo. Sim. E a gente fala muito, quando a gente fala em esporte, a gente fala muito em conquistas, né? Mas eu acho que quem tem uma trajetória, depois que passa assim, é bom também a gente analisar e deixar bem claro as renúncias, né? O que exige de um menino que sai de Teutônia e morar em Caxias, depois de morar em Venâncio,
né? Eu passei por mudança de cidade também na minha adolescência, joguei em outros lugares também e eu percebia que tu tem que te readequar quando tu faz novas amizades, que tu tá começando a te sentir de novo acolhido, né? Bem aceito, tu muda, tu vai para outro grupo. E como é que foram essas mudanças contigo? Essa adaptação, ela pode até te atrapalhar um pouco, mas você tem que se adaptar o mais rápido possível. Então eu saí daqui muito novo, fui morar numa cidade grande, então o cuidado que eu tinha que ter ao andar na rua, ao me portar, é diferente do que você andar naquela época aqui em Teutônia, né? E a mesma coisa aconteceu quando eu fui para Venâncio, mas assim, tem que ter muita disciplina também, o teu objetivo tem que estar sempre em foco, né? Não desviar esse foco. Eu sei que nessa fase, nessa transição na juventude é muito difícil. Hoje, então, eu acredito que seja bem mais difícil, porque você tem muitas outras oportunidades, muitas outras escolhas, né? Mas você tem que ter um foco, a dedicação, a perseverança e acreditar no trabalho. Sem trabalho, eu acho que as coisas ficam bem mais difíceis. A não ser que você já foi agraciado com um dom, que você já nasceu com isso. Mas, como não foi o meu caso, eu sempre trabalhei muito. Trabalhei com dedicação, trabalhei com seriedade e acreditar. E como eu disse, fazendo as coisas certas, no fim, as coisas acabam se realizando. Retomando naquele ponto aí, o Mano Menezes está no Guarani, e veio no Michael, um dos potenciais dentro do grupo. Como é que foi essa tua passagem no então júnior do Guarani de Venâncio Aires? Naquela época o clube ainda era bastante financiado pela prefeitura da cidade. Naquela época ainda o poder público poderia financiar e patrocinar um clube. Depois mudou a lei e hoje não pode mais. Enquanto o Guarani teve essa base financeira, ele sempre foi bem no campeonato, tanto profissional como nas categorias de base. Claro que não era um clube que tem uma estrutura muito grande. O Guarani até hoje não tem um centro de treinamento, como a maioria dos clubes no interior. E acho que é um dos motivos que os clubes no interior sentem muita dificuldade por falta de estrutura, além de planejamento também, né, e condição financeira. Mas era um clube forte, que sempre quando entrou no campeonato estadual tentava ficar na elite, mas tinha uma condição boa de trabalho. Venâncio é uma cidade que, como aqui em Teutônia, tem muitos campos no interior, então a gente praticamente treinava toda semana em campos do interior, né? Mato Leitão, Vilar Lindo, Santa Tecla, sim, Tangerinas, todas essas localidades têm 1 ou 2 campos de futebol. E era onde a gente se deslocava de ônibus. Então tu tinha a possibilidade de treinar e fazer bons treinamentos. E por isso que no ano de 96 o nosso sub-20 hoje ficou vice-campeão estadual. A gente só ficou atrás realmente do Grêmio, que teve ali vários jogadores que depois subiram pro profissional e despontaram. Quem é que vocês enfrentaram, que tu te lembra daquele grupo do Grêmio de 96 ali naquele vice-campeonato? Tinha o goleiro, o Eduardo Martini e o Eduardo Praça, eram os 2 goleiros. Teve o Éder, zagueiro, que jogou comigo depois, despontou no profissional, depois ficou muitos anos na Europa. O Scheid, zagueiro, que chegou até na seleção. O Carlos Alberto, que era o número 5, que era para ser uma joia do Grêmio, acabou depois tendo problemas com lesões e não confirmou. Rodrigo Grau, o Rodrigo Gasolina. Tem outros jogadores assim que eu lembro, mas que não chegaram a despontar na categoria de cima, no profissional, como é comum hoje, né? Às vezes uma joia desponta muito cedo e se aposta muito, mas no momento que tu sai do sub-20, e aí você precisa desse momento de confirmação, talvez às vezes a gente queima alguma etapa na formação, ou apressa essa subida para o time profissional, e isso acaba prejudicando e o atleta não confirmando. E aí, às vezes, você pensa assim, mas aquele jogador despontava tanto na categoria de base, quando subiu, e ele não consegue confirmar.
ora, ou porque o momento foi muito cedo, ou porque o clube não vive um bom momento hoje, como hoje na dupla Grenal, depende o jogo aí na situação que está a dupla Grenal, não é o momento de você lançar um garoto a primeira vez num jogo, né? Você entra numa fogueira aí e o jogador se sente inseguro. Paga o preço, né? Acaba pagando o preço pela situação que o clube se encontra. Olha que interessante, Michael. Eu me dou bem com o Francesco, não sei se naquela época ele já trabalhava no Grêmio, mas ele já está uns 20 anos à frente lá na coordenação em Eldorado. E esses tempos a gente estava conversando e ele me disse que das coisas mais difíceis era o menino que é o destaque da base, ele performar no clube. Né? A gente tem alguns exemplos agora recentes, tanto num quanto no outro, né, da dupla Grenal, em que o menino que muitas vezes consegue desempenhar um bom papel no profissional não é aquele que vinha se destacando e que acostumou a ser tratado como o diferente, porque tem o vestibular do sub-20, né, que quando tu entra no vestiário e tá cheio de veterano, de gente experiente, tudo aquilo que tu construiu de moral na base é um capítulo que já ficou para trás, né? Tu tá começando lá embaixo no nível do profissional e tu tem que conquistar novamente o teu espaço, não é para qualquer um, né? E aí a personalidade ela talvez interfira mais do que propriamente a qualidade técnica, né? Então a gente bate muito na tecla aqui da precocidade em tentar dizer que o início de uma carreira é quando o menino vai fazer avaliação em clube, e é uma etapa ainda tão incipiente, tão pequena, né? Talvez o grande diferencial é quando tu consegue compor um grupo profissional, porque foi chamado lá pelo treinador profissional que viu um treino da base, que identificou que ali pode ter um menino que possa vir a aprender alguma coisa, e essa pressa, né? Isso eu acho que é uma característica dessas novas gerações, que esses dias eu ouvi um termo que me parece muito adequado, que são os nativos digitais, né? O pessoal que é dessa geração, que não pegou ainda o mundo analógico, eles não têm a paciência que a gente sabe que é preciso para te ter as grandes conquistas, né? Dificilmente uma grande conquista ela vem de uma hora para outra, né? Ela é fruto de um trabalho, de uma jornada, né? Se a gente for falar em estatística, né, a quantidade de gente que tira na loteria, na Mega Sena, e que 5 anos depois está pobre é muito grande, né? A conquista veio, mas ela não é duradoura, né? Ela se vai porque não houve uma preparação para o que fazer depois de conquistar. A mesma coisa no esporte, né? Esse cuidado que tu falou de proporcionar oportunidade para alguém novo num time que está em crise é complicado, né? Tem que haver essa preparação, e hoje eu acho que os adultos que estão envolvidos nesse processo, eles têm que ter essa noção, né? A gente não pode vender sonho, né? A gente não pode dizer que é fácil. Não, se tu joga bem, tu vai dar certo. Só talento sem trabalho é muito difícil. Só trabalho sem talento é quase impossível, né? Mas quem vence é quem entende o processo e quem persevera, né? Eu acho que o grande campeonato é olhar para trás depois e ter orgulho da trajetória, né, Mike? Como eu disse, essa formação, a pressa às vezes para revelar um jovem talento, ela pode ser prejudicial a esse talento, né? Só que ao mesmo tempo hoje eu vejo no país assim duas coisas que são conflitantes. Ao mesmo tempo que o clube precisa revelar para você vender um jogador, para você fazer um caixa, a Europa hoje também busca talentos cada vez muito mais cedo, jovens, né? Muito cedo. Em décadas passadas, a Europa buscava jogadores já consagrados, né? Com formação, né? Nós temos casos aí, por exemplo,
Eu vi uma reportagem atrás, o Zico foi para a Europa com quase 30 anos, já era um jogador consagrado, formado. Falcão. Falcão. Pelé nunca jogou na Europa, só foi encerrar uma carreira nos Estados Unidos, né? E hoje, por exemplo, nós temos jogadores da dupla Grenal que já estão vendidos para a Europa e a gente nem conhece, nunca jogou na equipe de Tem gente que já tá voltando. Já tá voltando. Né? E não tá jogando, né? E aí lá atrás uns diziam, eu avisei que não jogava, né? Enfim, acontece, tem tudo isso, né? Mas aí, Michael, você é vice-campeão em 96, como é que foi essa tua passagem pro Grêmio no Júnior ainda? Como é que foi essa passagem? Em 96, a CBF organizou um campeonato brasileiro de sub-20, ou campeonato brasileiro de juniores. Era um torneio realizado no período de uma semana em Curitiba e ele foi realizado logo após o fim dos campeonatos estaduais sub-20. Então se realizou aqui uma seleção. Eu fiquei dentro desse elenco que tinha aí perto de 30 jogadores. Nós ficamos uns 3-4 dias treinando em Porto Alegre, ficamos alojados no antigo Estádio Olímpico e treinamos também em Eldorado, onde é que é o centro de treinamento das categorias de base do Grêmio. A comissão técnica foi formada basicamente por integrantes da comissão do Sub-20 do Grêmio. Então, no decorrer daquela semana, eles foram me conhecendo, né? Naquela semana eu só não joguei o primeiro jogo, esse eu fiquei no banco, e no segundo jogo eu entrei improvisado de volante, porque um dos jogadores estava machucado. Eu acabei me firmando, porque era um torneio curto, nós jogávamos todos os dias, né? A primeira fase começou no domingo de tarde, quarta-feira já começava os mata-mata, e com a felicidade que a seleção do Rio Grande do Sul se sagrou campeão. Ganhamos de times, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tinha uma base muito forte do Flamengo. Me lembro que o zagueiro Luiz Alberto, que era do Flamengo, jogava, um goleiro que depois ficou muito tempo no grupo profissional também. E nós fizemos a final justamente contra o time do Paraná. Nós ganhamos de 2-1, tempo normal, nos sagramos campeões. E isso fez com que despertasse o interesse. Fiquei uma semana em casa, aí apareceram empresários interessados, empresários para levar para fora do estado, mas a proposta mais forte e concreta foi do Grêmio, né? Então, se concretizou com a felicidade, porque o Grêmio naquela época, em 96, estava no auge, né? Tinha recém ficado campeão brasileiro. Então, a proposta veio, uma proposta firme, concreta, era bom para mim, era bom para o Guarani, e a gente acabou fechando. E aí, em 97, 96, o Felipão sai do Grêmio. E aí vem Evaristo de Macedo. Então, como é que foi essa tua passagem pro profissional, digamos, base e profissional? Como é que era essa transição ali entre as duas? Naquela época o Grêmio tinha que ter um grupo maior, porque como ele estava jogando Libertadores muito seguido, então você tinha Gauchão, logo em seguida Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E ainda tinha naquela época um torneio que ele não se firmou, que era a Copa Sul-Minas. Tá? Na Sul-Minas eu fiz uma viagem que nós fomos jogar em Brasília, jogamos hoje é o estádio de Brasília lá, o Mané Garrincha. Mané Garrincha. Na época o estádio era bem diferente, bem menor, e nós jogamos contra o Santos. Mas como acontece muito nos clubes profissionais, e eu tenho uma opinião um pouco diferente. Por exemplo, você tem uma escola, um padrão de jogo, um padrão de formação de equipe que o Luiz Felipe gostava. Cara que foi aqui criado no Sul, jogava de uma forma diferente, aquela forma aguerrida, que fez muito sucesso no Grêmio. E aí chega o Evaristo, uma mentalidade totalmente diferente, um cara que foi jogador, mas um jogador muito mais técnico, que fez sucesso na Europa, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, até hoje se ouve falar muito dessa trajetória de sucesso dele lá, mas uma cultura de futebol totalmente diferente.
O Grêmio, por ter ainda as raízes muito apegado com o Filipão, ainda conseguiu ganhar Copa do Brasil de 97. Mas já não era mais o mesmo time aguerrido do Filipão. Então hoje eu vejo assim, se muda muito a cultura de um clube, principalmente pela troca, porque é muito mais fácil trocar só o treinador do que o grupo inteiro, né? Mas você tem uma formação de uma equipe, uma cultura, e vem um outro treinador com uma cultura totalmente diferente. Eu hoje vejo que mesmo os clubes grandes, elas teriam que ter uma comissão técnica fixa. Porque quando você chega, o treinador diz, eu preciso conhecer o grupo. Ele não sabe como é que está a condição física, ele não conhece os jogadores, ele não sabe como é que o jogador está de cabeça. Aí você vem com uma comissão nova, às vezes chega a ter 10 pessoas, é auxiliar disso, é fisioterapeuta, é nutricionista, é psicólogo. Até essa engrenagem começar novamente, então leva tempo. E aí daqui a pouco já passou um mês e o trabalho não tá firme, não tá forte, não se concretiza. E daqui a pouco você, nesse meio tempo, perdeu um campeonato. Ou perdeu o ano todo. Então eu vejo hoje essa transição muito rápida que acontece e não se tem tempo para trabalho, porque se joga domingo a quarta, domingo a quarta. É um problema que nós temos hoje no país, o calendário. Mas tanto é que o Evaristo não durou nenhum ano, né? Logo depois da Copa do Brasil já caiu, aí veio o Edinho, que hoje é comentarista, já foi jogador do Grêmio. Foi campeão da Copa do Brasil 89. Isso. Zagueiro, jogou na seleção, disputou a Copa do Mundo, também não se firmou. Logo em seguida, depois veio o Hélio dos Anjos, e o Grêmio, depois dessa década, depois de 97, se tu olhar na trajetória, trocou muito de técnico. Se teve um longo período com o Filipão, um período de sucesso, que criou a raiz, criou a cultura, e depois isso com o tempo foi se perdendo. E hoje você vê aí muitos times jogando da Série A e não consegue se firmar porque tu não tem uma base de time. Muda de treinador, vai e volta de jogador, abre a janela para a Europa aqui, o jogador quer sair, outros querem voltar, que nem o João falou, e você acaba perdendo a identidade do clube, né? Isso é uma identidade que o Grêmio tinha nessa ali 94, 95, 96, e terminou em 97 já não tão firme, né? Ainda jogou Libertadores 98, mas não era mais o mesmo time, né? O que te fez parar de jogar no Grêmio e daqui a pouco buscar outros ares? O que atrapalhou foi as lesões, né? Logo na metade de 97, jogando a Copa de Minas Gerais, a Sub-20, eu tive uma torção de joelho, uma torção ligamentar, e é uma lesão que hoje tranquilamente te leva de 6 a 7 meses para voltar, né? Sim. Então isso também acabou sendo muito precoce, e a minha recuperação talvez não tenha sido a ideal para voltar, mas acaba um jogador novo assim, é complicado esse tipo de lesão, né? Então foi o que e acabou acontecendo depois de outras lesões mais seguidas, né? Então tive que operar em 3 anos, eu fiz 3 cirurgias de joelho, né? Então você perde ritmo, eu acabei perdendo força muscular, e tentando voltar, o momento nunca mais foi o mesmo, né? Então depois que terminou o contrato, fui procurar novos ares. Joguei mais uns 3 anos e depois acabei achando melhor desistir e voltar, né? Que ano tu encerrou a carreira? Parou em definitivo? Um profissional? No final de 2000. 2000. Daí em 2001 já tinha voltado aqui para Teutônia e comecei a trabalhar, estudar novamente. Sim. E aí já jogando amador. E no amador também teve uma lesão de joelho, né, Michael? Ali que te tirou um ano do time do Gaúcho de Teutônia, que tu foste técnico, inclusive, né? Foi já no início do regional, acho que foi o 2º ou 3º jogo, né? Esse mesmo joelho acabou me atrapalhando. Tentando voltar o mais rápido possível, porque é sempre uma paixão você jogar futebol, eu acabei tendo um problema crônico de tendinite. Então, jogava 15, 20 minutos, meu joelho começava a latejar, não conseguia mais ter a mesma firmeza, né? E aí também o Gaúcho precisava de um treinador para o Municipal, e foi assim meio que no sentimento, né?
já que eu não consigo jogar, eu dou uma mão. Então eu acabei assumindo aquele campeonato, né? Foi 2002 isso, né? E Michael, você teve no Amador ainda algumas outras experiências, João. Não sei se você vai lembrar, mas o Michael, ele faz um dos gols do Juventude da linha franca na final de 2010 contra o Atlético Gaúcho, lá na Cuba, no Campo Novo do Juventude. E ele leva o terceiro cartão amarelo e fica fora do jogo decisivo lá no loteamento 8. Que é o jogo da tijolada no Chapadão, tá? Feriado de Corpus Christi. Que lembrança, desculpa eu ri, mas é um rótulo e tanto para um jogo, né? Aquele jogo lá no Juventude que ganha, que dá o encaminhamento do título, é o último jogo da carreira do Amador do Michael, mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo aqui no Entre Linhas. Voltamos com Entre Linhas e deixamos um aperitivo na saída para o intervalo. Michael, foi mesmo aquele lá teu último jogo no Amador, né? Aqui de Teutônia da região. 2010, primeira final do Municipal, vitória 3-1 do Juventude sobre o Atlético, né? É verdade, Lucas. Foi o meu último jogo. Eu sempre gosto de enfatizar e voltar a repetir quando se fala lá do Juventude, que foi aquele título a gente deve muito ao Jorge Benini, que muita gente não gosta, que outros adoram, outros não gostam tanto. Mas o trabalho que o Jorge fez para levantar aquele time foi algo extraordinário. Eu, aqui no Amador, eu confesso que eu vi poucos tendo a motivação e todo o movimento que ele fez. Digo sempre que o Juventude, quando a comunidade abraça ali, ele sempre vai bem nos campeonatos. Tanto é que ganhou mais 1 ou 2 municipais depois. Mais um municipal e mais 2 finais. O pessoal da Cuba ali, quando pega junto, é um clube que sempre chega. E ali como foi o primeiro título, então, além do Jorge e a comunidade em si, todo mundo pegou muito junto, né? Tanto é que a gente conseguiu convencer jogadores que nem o Zezinho estava despontando, o Claudio Henrique, o Zeca, o Joãozinho Schreier. O Peixe só não veio porque ele quis ficar no Esperança, mas surgiu o convite, assim como outros jogadores bons que nós tínhamos ali. O Esperança vinha de um tricampeonato, 7, 8, 9, e aí 2010... Aí ele fala do Peixe, né? O Peixe acabou não indo, e ele era dessa turma, Claudio Henrique, Michael, do Zeca, dessa convivência. Acabou não indo pro time lá, ficou na esperança tentativa de um tetra. E aí na semifinal, vitória do Juventude. Sim. Com o Claudio Henrique de técnico e depois jogando, entrando em campo, se auto-escalando. Sim. Agora a gente comentando assim, me vem algumas imagens durante aquela jornada, né? Propriamente aquele jogo lá. Foi também, se eu não me engano, nós perdemos para o Esperança lá na primeira fase, porque o Esperança vinha numa sequência boa de títulos, uma base muito forte, já tinha jogadores lá jogando há 3, 4 anos, e foi difícil assim o enfrentamento com aqueles 2 jogos. O Gustavo Guever, se eu não me engano, era o treinador. Sim. E eles tinham uma base muito boa, né? Mas no fim deu tudo certo. No finalzinho, se eu não me engano, foi o Moisés, o centroavante, que fez aqui eu acho que ganhamos de 2-1 ou 2-0. E foi uma alegria classificar o Juventude para a final, e depois uma alegria maior ainda ficar campeão. Eu ia perguntar o porquê 2010, então, aquele foi teu último jogo. O que te fez dizer não quero mais? Lucas, como eu comentei já, a sequência de lesões, né? Eu tinha que passar muito trabalho para conseguir jogar, estar em forma, e após os jogos, os próximos 2 dias era sempre com muita dor, né? Aí também tem a questão familiar, a questão do estudo. Eu não tinha uma graduação completa ainda, eu precisava fazer uma graduação, queria terminar. Então você chega numa encruzilhada que você tem que optar, né? O futebol já há muito tempo não era a minha prioridade, era só um lazer que gostava muito, mas entendi que era o momento de parar e ter outras prioridades, né? Como
formação da família, formação de vida. E eu acho que foi uma decisão acertada. Uma noção do todo, né, Michael? Eu estava escutando, né, a mensagem que tu estava passando e me veio na cabeça um trecho de uma reportagem dessa semana em relação aos clubes da capital e hoje o Internacional vive um momento em que ele muda a cada jogo, né? Ele, para cada enfrentamento, ele, em função do adversário, ele se prepara, né? Então, foi uma rotação não só de jogadores, como de esquema. O Grêmio vem tentando insistir para achar o melhor jogador para encaixar dentro do modelo proposto pelo treinador. Então, são culturas diferentes nesse momento que estão sendo aplicadas. E transformando um pouco para a nossa realidade aqui, o que a gente percebe? A gente tem um município, um caso específico de Teutônia, mas o Vale do Taquari, com 36 municípios, também tem essa característica. Eu, nos últimos 30 anos que eu moro aqui, eu vi duplicar a população, né? Eu cheguei aqui, Teutônia tinha 15 mil, hoje tem 34, eu acredito. Isso é mais do que dobrar. Entretanto, a quantidade de opções hoje que tem para a juventude se divertir, e boa parte delas, elas são digitais, elas são na telinha, elas estão afastando da vontade de jogar o futebol no final de semana, né? Porque, dando o exemplo do Michael, ele conversando aqui sobre o sofrimento pós-jogo, só quem passou por cirurgia, lesão, sabe o que é 2 dias para o joelho voltar ao tamanho que era, né? Para depois pensar e recuperar para um próximo jogo. Então é sofrido, né? E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Mas tem algumas coisas que são maiores também que isso a nível coletivo, que com essa massa demográfica aí que está aumentando, por que não aumenta, né, os praticantes na mesma proporção? Tem a questão digital, mas tem a questão de cultura, né? Eu sempre uso como exemplo aqui do lado do Uruguai, né? Quando tu fala num Filipão saindo vitorioso e um modelo que está entrando, que é um modelo de Evaristo, que foi um sucesso pessoal dele como atleta, talento, carreira, beleza, mas mudou completamente a cultura. A gente tem aqui do lado o Uruguai, um Uruguai que está revelando um Valverde, um Uruguai que tu vê o Luizito, que pra mim, olha, eu me esforço pra ver se eu me lembro de algum centroavante com tanto sucesso na carreira, né? Claro, a gente tem os expoentes aqui, né? O Ronaldo, o Romário, mas talvez o Van Basten das antigas, né? Mas o Luizito faz coisas que não se acredita, né? Ele carrega sozinho muitas vezes. E o Uruguai produzindo. Será que não passa por uma questão cultural nossa, de valorizar de repente um pouquinho mais as nossas características, né? E tentar voltar para a nossa realidade? Eu tenho isso não são números, né? Dos jogadores que profissionalizam, 67%, 2/3, eles vêm de cidades que não são capitais. Vêm do interior do estado, do país inteiro, né? E se vem do interior, né? Eu lamento, assim, quando eu pego a súmula de um jogo, porque está disponível, a gente pode acessar na federação a hora que quiser. Tu pega o nome dos atletas, o pessoal está na base da dupla Grenal, mas eles não têm noção do que é jogar um Grenal, né? Tu pega a súmula do jogo do profissional, tu vê que nativo mesmo do Rio Grande do Sul tem poucos, né? Eu não estou defendendo essa ideia, eu estou falando de números, de estatística, né? Mudou alguma coisa, né, Mike? Mudou a maneira de jogar do Inter, mudou a maneira de jogar do Grêmio, mudou o perfil do jogador que a gente tinha aqui antes. A área de captação. E isso eu acho que tem muito a ver com a cultura, né? Coisa que o Uruguai, por ser um país inteiro do tamanho do que é o nosso estado, ou menor até, consegue conservar. A mesma coisa a nível do amador, né? A gente está falando aqui de Teutônia, né? Nós estamos falando de
16 anos atrás, e nós estamos falando do Juventude da Franque, né, o pessoal ali da Cuba, que é colado ao bairro Teutônia, né? A gente fala do Atlético Gaúcho, que é colado ao Canabarrense, a gente fala do Ouro Verde, que é colado ao Esperança, né? E isso tudo tinha gás, tinha energia para manter vivo um futebol no município e depois num regional, né? O nível que se chegava hoje para te formar com um jogador do município, uma equipe competitiva, só se fosse uma mobilização completa de todo o município para um só, né? Então, eu não sei se vocês agora, eu até agora nunca te fiz pergunta, né, Lucas? Mas diante disso tudo que a gente vem assistindo, tu não visualiza um cenário assim também, que falta alguma coisa de identidade, de valorizar o que se tem, né? Tu não acha isso também, Michael? Tu que teve fora, que jogou no Grêmio, voltar para casa e identificar isso, tudo que tu falou agora, da pegada que o Benini conseguiu dar naquele time. Será que não é isso que nos falta um pouco também? Voltando um pouco o Uruguai é um caso assim quase a ser estudado, né? É um país pequeno e que chegou a ser, agora em Copas recentes, o terceiro ou quarto, né? Tem sempre. É um país menor que o nosso estado, com uma população muito pequena, e mesmo assim consegue fazer um time bom. Mas é a cultura deles, você vê que é um futebol aguerrido, é um futebol que não desiste, que não se entrega, que não aceita um resultado ruim, né? E eu acho que essa cultura deles nós temos que seguir um pouco, né? A gente desviou um pouco, eu acho que as nossas raízes aqui, não só no nosso estado, como no país todo. Passado recente aqui, levar um 7-1 em casa da Alemanha para mim é um desastre, né? Total. Mas assim, de uns tempos para cá se perdeu a identidade do nosso futebol. Tenta se copiar muita coisa da Europa com dificuldade, porque nos falta a disciplina para executar o que a Europa executa também, e ao mesmo tempo estamos perdendo a nossa essência naquilo que a gente sempre foi bom. O brasileiro sempre foi bom no improviso, na técnica, e isso acabou. Hoje os times parecem que estão muito robotizados, se joga dentro de um sistema e se a coisa não dá certo, você não consegue mudar esse sistema durante o jogo. Não sei se é a falta de leitura do próprio jogador, dele dentro de campo resolver os problemas, sim, né? Para você entender, o time não tá bem, será que não é melhor a gente fechar a casinha, que eu acho que foi um dos problemas desse 7-1, no momento que se viu, o jogo estava parelho, saímos ganhando, vamos fechar um pouco a casinha, vamos esperar a poeira baixar, daqui a pouco nós entramos no jogo de novo. E não foi isso que aconteceu, levamos 4-5 gols no primeiro tempo, uma coisa que já era um resultado irreversível. Então, é que nem o João falou, eu acho que está na hora de sentar e tentar rever, porque a gente está batendo, não está achando uma solução para muitas coisas, né? Essa questão da identidade do nosso futebol, tanto no Rio Grande do Sul, né, que era muito mais similar ao charrua, né, ao Uruguai, né, havia essa semelhança, sem desmerecer a técnica. Sim. Sem desmerecer a técnica. Porque agora eu vou fazer o gancho, e aí aqui no Amador a mesma coisa, o Michael enfrentou como jogador do Gaúcho, zagueiro, ele enfrentou o Atlético Gaúcho de 2003, que revelou aquela safra com Ivo, Edinho, Sandrinho, Cléo, Companhia Limitada, sendo campeão de Teutônia e quebrando o grande paradigma dos grandes de Teutônia, né, no futebol amador. Aí tu para olhar, o Michael jogou ao lado daquele que para mim e para muitos é considerado o maior jogador produzido no Rio Grande do Sul. E que agora recentemente a Netflix fez uma produção, Ronaldinho Gaúcho. Como é que era jogar do lado do Ronaldinho Gaúcho? Como é que era dividir vestiário com esse homem? Ele já era assim, Agora eu entrei num outro clima, né?
O Ronaldo, como jogador, dispensa comentários, né? Jogar com ele sempre foi, sim, uma alegria, né? Porque é fácil, você jogava a bola para ele, ele ia resolver. Sabia que pelo menos uma bola no jogo ele podia resolver a partida, né? Nos treinamentos contra ele já era complicado, né? E ele, como pessoa, sempre da mesma forma como ele é hoje, assim, você vê na entrevista, simpático, sempre muito solícito, ele carismático, né? Então sempre foi uma pessoa assim tranquila dentro do vestiário, nunca demonstrou nenhuma rebeldia, sempre estava de boa. Então foi uma alegria assim ter aquele ano de 97 ter dividido o vestiário com ele, porque hoje eu posso dizer assim, fora o Pelé, eu acho que foi o... é um monstro. Foi é um o extraterrestre, né? Foi o melhor jogador. Assim, quanto mais tu assiste lances dele, mais tu te convence que ele era completamente diferente, né? Eu vi o Maradona jogar, vi pouco do Pelé, mas olha, não tem como fugir desses três, né? O Messi também é bom e jogador. aí tu vê, né, o Ronaldinho que ele fez lá no Barcelona ao abraçar o Messi e dizer vem junto comigo, vem pra cá, né, mostra assim que ele não tinha vaidade, né, no sentido de tem um concorrente meu aí, né, não, tem alguém que pode me suceder e até sucedeu, talvez com muito mais títulos, muito mais glórias, e com uma vida mais equilibrada do lado de fora de campo, né? Mas para ele era natural, eu acredito, né, Michael, tu que repartiu o espaço com ele, mas eu acho que jogar futebol era tomar água, respirar, né, fazia parte do que ele era, né. Eu acho até que, assim, não divergindo do que tu colocou, mas assim, nem tem espaço para pensar em concorrência, né. Não. Eu acho que é tão claro que para ele a régua era naquela altura que o Messi ele estava querendo era encaminhar mesmo para dizer, olha, né, jogamos junto, vi. E hoje o Messi reconhece isso, né? O Messi indica ele. Então deve ter sido um privilégio mesmo. Com certeza. Já se via naquela época que era um jogador que tinha um futuro brilhante, né? Claro que jamais a gente ia imaginar que um dia ele ia ser escolhido 2 vezes seguidas o melhor do mundo, né? Até porque a gente já comentou aqui, o atleta quando vai para o profissional, existe uma rampa ainda para ser ultrapassada, e ele fez isso com muito mérito, né? Com muita rapidez. Mas era muito gostoso de ver ele, o trato com ele com a bola, ele estava sempre com a bola no pé, né? Ele descia do ônibus já com a bola no braço e voltava pro ônibus com a bola no braço. Ele sempre tinha uma bola para brincar na hora do intervalo, na hora de tomar água. Tomava água, olhar pro lado, o Ronaldinho já estava fazendo embaixadinha. Como o João falou, uma coisa tão natural para ele. O controle de bola é absurdo, né? Já naquela época. Eu me lembro dele na base do Grêmio. Nós temos súmulas de jogos em que houveram enfrentamentos em que ele estava, né? Mas ele nem sempre era colocado em campo, acho que até para preservação, porque ele às vezes era puxado para a categoria mais velha, né? Então ele ficava no banco, assim que nem acontecia com o Anderson, né? O Undershow, né? O Grêmio muitas vezes levava junto para pegar experiência, para pegar grupo, mas não para entrar lá e jogar contra alguém mais velho, daqui a pouco numa pancada interromper uma trajetória, porque a medicina era outra, né? E a gente vê tanta gente boa que ficou no caminho, né? Será que o Zico não ia conseguir jogar mais um tempo, né? Com a tecnologia de hoje, né? Então o próprio Michael, né, não poderia estar estendendo um pouco mais, e hoje é diferente isso. Em contrapartida, o pessoal me parece que com um pouco menos de paciência, né, de colher o resultado só depois de passar por um processo desse, por exemplo, imagina um cara ser um diferenciado e ir pro jogo e não ser aproveitado, né, a maturidade que exige, né? E no profissional ainda continua, né, a gente vê ontem o Alan Patrick andou ficando no banco de alguns jogos agora, jogou, ontem o Carboneiro ficou de fora, vai ser aproveitado provavelmente no próximo, e, o Grêmio tem tantos
ótimos jogadores, com valores investidos nele muito altos, e tem que fazer o rodízio, né? Essa questão de aceitar, né? E uma coisa, trazendo aqui para a nossa realidade, é dar valor ao que a gente tem, né? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, nós precisamos provocar o Michael a contar a história do Ronaldinho, né? Senão ele vem aqui, fala, e por uma característica de talvez até modéstia da parte dele, ele não estava dando carteiraço em ninguém. Mas aí a gente pergunta, só que ele, com naturalidade, ele fala de momentos que ele viveu no amador aqui, né? Então, às vezes as coisas simples, elas têm um valor muito grande e que a gente guarda com muito mais carinho depois que passa, né? E isso também eu acho que está fazendo falta. Por isso que eu acredito numa formação, também puxando um pouquinho para o lado que ele comentou antes, que a formação da gente, para que a gente possa dizer, passei momentos de alegria, né? Tive a felicidade de viver essas coisas, passa por educação e passa por família, né? Eu que trabalho com base, eu não canso de falar isso. O resultado do final de semana vai ser superado pelo jogo seguinte, né? Mas essa parte da formação é determinante. E família, como é que hoje o Michael, depois de ter passado tudo isso, visualiza a orientação dos mais jovens? Tem família com pessoas próximas que jogam futebol? Vocês conversam isso? No dia a dia, o esporte faz parte da tua rotina ainda? João, eu tento manter a questão da minha saúde, né? Fazendo exercício em academia, fazendo caminhadas. De vez em quando eu corro um pouco na rua, mas o futebol mesmo eu já não consigo mais jogar. Sim, né? sim. Mas o futebol é assunto diário praticamente, né? Tanto em casa quanto no serviço. Essa é uma paixão que tu acaba não largando, né? Uhum. Claro que agora a gente já não consegue mais acompanhar tão de perto assim os jogos, né? Mas é uma paixão que tu não desgruda, né? Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. No churrasco de domingo, muitas vezes, análise no chimarrão do fim do dia, né? Assistindo jogos, né? Agora, em termos assim de futebol amador aqui, Michael, com as tuas convivências, quais foram os jogadores que assim tu entende assim, cara, esses caras foram legais, foram parceiros? Por que formam essas parcerias que extrapolam o vestiário? Sem dúvida, a minha amizade com o Cláudio Henrique, até porque a gente já era amigo já de infância, né? Sim. Morávamos próximos aqui em Canabarro. O Zeca veio já mais pro fim, mas também é um cara sensacional. O próprio Peixe também, a gente jogou junto, ficamos campeão estadual aquele ano no Gaúcho. E o Peixe era um caso interessante. O Peixe já estava assim voando naquela época e ele não jogava todos os jogos no Gaúcho, né? E eu dizia para ele, cara, vai com calma que logo a oportunidade vai chegar. E o Peixe jogou a grande final, que nós ficamos campeão aqui, né? Foi um dos batedores do pênalti lá que decidiram o título, né? Contra o 8 da Graciema. Isso. Ano de 2001, segundo semestre. Que é uma bela instituição também, né? Sim. E tem outras pessoas que a gente acaba fazendo uma amizade, mas agora que eu não vou mais lembrar. Agora, e na parte profissional, você antes falou tanto sobre a questão conciliar estudo com o esporte e o momento que você decide, bom, chega do amador competitivo, eu agora quero focar no estudo. Qual é o profissional Michael Sanders que saiu dessa caminhada? Como eu disse, sabia que tinha que estudar, que tinha que trabalhar, né? Porque o futebol amador, hoje se vê aí alguns atletas ganhando pago, mas não é o que vai te sustentar, né? Tu precisa entender que não é contrato longo, né? Que você precisa manter a tua família, tu tem teus custos para viver, né? E assim, para conseguir uma oportunidade melhor no serviço é com estudo, né? Além do trabalho, tu tem que estudar. Que formação hoje, Michael? Eu tenho uma graduação em contábeis e fiz 3 pós agora em seguida, né?
especialista na área que eu trabalho e uma de cooperativismo e uma na área contábil. Não tem como escapar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Querendo ou não, ainda o canudo hoje é um diferencial ainda, né? Sim. Então, claro que está cada vez mais difícil, até pelo custo, né? Infelizmente, no nosso país parece que não dá apoio para aquele que quer estudar, né? Mas hoje, se você não investir na sua carreira... E a gente percebe, né, a evasão de cérebros, né? O pessoal que pesquisa, o pessoal que realmente se aprofunda em aprender como as coisas funcionam, terminam encontrando espaço fora, né? É uma pena, né? Assim que nem o jogador precoce que sai daqui para jogar fora. Uma das coisas que a gente estava comentando e eu me lembrei, e é gostoso falar nisso, né? Antes a gente sonhava em vestir a camisa do Grêmio, a camisa do Inter, ser campeão brasileiro, né? Hoje, se tu perguntar para qualquer menino, o sonho é jogar na Europa, né? E quantos meninos estão usando camisetas de Cristiano Ronaldo, Yamal, e por aí vai, grandes jogadores de fora, né? Um outro fenômeno também que me surgiu a ideia de comentar com vocês tu que conheceu o Ronaldinho sabe que, desde novo, ele gostava do pagode, ele gostava da festa, né? Mas quem é que vai esquecer aquele gol contra a Inglaterra, né? Aquelas coisas que ele fez absurdas, né? E que trouxeram tanta alegria para o povo brasileiro. E agora, na véspera da Copa do Mundo, a gente está com uma questão aí que está acontecendo que é muito interessante, que em tese, o que deveria ser o melhor jogador nosso, né, e que teve cotado para ficar sempre entre os 3 melhores quando estava no auge, que é o Neymar, a gente vê fazendo força, né, e jogando partidas aí em que está sofrendo e vendo o time levar virada e dificuldade em pontuar. E o que a gente percebe? Pô, ele também é festeiro. O Ronaldinho era festeiro. Mas o que muda tanto, né? Aí eu me pergunto, será que se o Ronaldinho tivesse no auge, na época das redes sociais bombando como hoje, será que a atenção dele também não seria desviada ou o assédio não seria de outra maneira? Porque hoje a gente vê uma exposição de quem tá jogando futebol em grandes times, os caras não conseguem fazer nada, né? Eu acho que eles têm que viver no condomínio, no hotel, no avião e no jogo, né? Então, em relação a isso, tu acredita que tenha mudado o perfil, pelo que tu observa hoje, na época que tu estava lá no Grêmio? Será que agora os caras são mais festeiros ou agora está sendo mais divulgado? Será que isso está influenciando a juventude para que use como exemplo Eu te diria que o Michael tem muita história, que algumas ele vai ter que contar no café pós-programa. Pode ser. Só imagina. Mas assim, a influência disso, dessa exposição, Michael, o que tu acha? Com certeza está influenciando, né? Hoje a vida não só do atleta famoso, como qualquer pessoa famosa, está virando um Big Brother, né? Você não consegue, da sua casa, se tu abrir a janela, a cortina da tua casa, tem um paparazzo te filmando, tem... Então, acho que essa questão da rotina deles, de se divertir, de fazer uma festinha, sempre houve. Mas hoje a mídia está muito mais, hoje o jogador está muito mais exposto. Isso que em décadas passadas o próprio torcedor conseguia ter muito mais contato direto com o jogador. Hoje não, hoje é treino fechado, você praticamente não tem mais contato assim com o jogador, né? Isso afastou um pouco. Mas hoje a questão da mídia é impossível se esconder, né? É impossível você não estar exposto. Os caras são filmados quase 24 horas por dia, né? Então, não é porque agora mudou o hábito. Esse hábito sempre existiu. O atleta, o brasileiro em si é uma pessoa descontraída, uma pessoa diferente, né? Mas agora com a exposição das mídias sociais mudou muito, né? Então
E é difícil, porque são jogadores, no caso do Neymar, ainda é uma pessoa nova, é um atleta com dinheiro, com fama, né? O cara tem que viver também, né? E ele possivelmente quer muito estar na Copa, mas Sim. também tem, você usou, fazendo força para conseguir se manter num nível e não está conseguindo, de repente, e o quanto o psicológico dele também deve estar batendo. A porta da convocação, eu preciso estar bem, mas eu não consigo performar, o meu físico não está respondendo, ou mentalmente começa a bater, sabe, e a gente tem que entender, não é máquina. Os jogadores de futebol não são máquinas. Eu acho que essa é uma grande situação que nós estamos vendo no cenário. Vai render um outro programa Sim. falando dos humanoides que estão aí competindo maratonas, que recentemente a gente viu resultados aí acontecendo mundo afora. Sim. Michael, te agradecer demais aí por esse bate-papo, te agradecer por vir aí contar um pouco, compartilhar os teus momentos e desejar aí sucesso na tua caminhada. Obrigado, Lucas. Obrigado, João. É sempre prazeroso voltar a essa casa e falar sobre futebol. Um abraço a todos, aos ouvintes aí também. Obrigado a todos. Muito bem, fechamos o Entre Linhas. Sábado que vem a gente está de volta.